Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. E não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Bem, pessoal, só alguns comentários iniciais. Sempre chegam críticas aqui. Essa vinheta aqui do início, ela é desde o início. Eu contratei uma pessoa no Orkana lá na época, né, ainda, acho que 2019 ainda, para fazer essa vinheta, e tem esse erro aí de grafia mesmo. Bem-vindos aí, né? Tem um erro de grafia, mas eu devo contratar alguém para fazer uma vinheta nova e fazer essa correção, tá? E teve alguns trechos do episódio anterior que tá com um chiado aí, que muitos reclamaram, mas a equipe olhou lá o vídeo que foi renderizado, né? Que foi todo, ele tá tudo normal, né? Só que foi um erro do YouTube. Algum processo lá, quando subiu o vídeo pro YouTube, ele apareceu alguns chiados, né? Mas aí que também já, lá no próprio editor do YouTube, tirou esses pedacinhos aí para não dar esse chiado aí e incomodar vocês, tá? Só esses pequenos comentários. Vamos aqui à nossa primeira pergunta. Cobori, eu sou o Vitor, de Bragança Paulista, e a minha pergunta, ela é bem objetiva. O que a esquerda precisa fazer para aproximar mais, trazer para ela os votos da classe média, principalmente? Porque a gente sabe que a esquerda ela é muito vista e ela se caracteriza muito pelo discurso mais em defesa dos mais pobres, das classes mais baixas, o que eu concordo totalmente, eu entendo a importância, mas eu acho que falta um certo discurso, certas propostas para também atender a classe média, que a gente sabe que acaba sofrendo muito com os impostos muito altos, são a classe que mais paga impostos no Brasil, né, proporcionalmente. Então, o que a esquerda precisa fazer no discurso para deixar de perder esse público para a direita, que hoje, com esse discurso de impostos e principalmente pegando ali em pautas ideológicas, acaba trazendo essa classe média para eles? O que você acha que a esquerda precisa fazer para contornar isso? Bem, Vitor de Bragança Paulista. Eu vou, inclusive, emendar uma outra pergunta que mandaram que tem a ver com a resposta que eu vou dar, né? Então, já vou fazer aqui a outra pergunta, viu, Vitor? Eu já respondo vocês dois aqui no caso. Olá, José Cobori. Sou um admirador do seu nobre trabalho, que eu acho fundamental para a conscientização da população brasileira, que é muito ignorante e tola em relação à política nacional e geopolítica. A falta de conhecimento de grande parte da população é tão grande que os impedem de enxergar a qual classe pertence e são facilmente manipulados a agir contra si próprio. Como disse Friedrich Engels, o homem que desconhece a classe a qual pertence age contra si próprio. Diante disso, gostaria que você, com o seu grande conhecimento e inteligência, falasse para essas pessoas de forma simples, para que elas entendam de uma vez por todas qual ideologia política e partidos representam e defendem seus interesses no Congresso Nacional. Rick Batista, Aroeiras, Sergipe. Parabéns pelo trabalho extremamente necessário. Então vamos lá, Rick Batista de Aroeiras e o Vitor de Bragança Paulista. As duas perguntas, né, se complementam e eu vou dar uma resposta só. Na realidade é o seguinte, o primeiro do Vitor é como convencer a classe média, né, porque a classe média geralmente vota na direita, né, como que a esquerda pode convencer a classe média a votar nela, e a segunda aqui é mais nessa questão da consciência de classe, né, a qual classe você pertence. Tem vários episódios aqui que eu já comentei sobre isso, né, sobre a classe média. Na realidade, a gente tem um grande problema, né? A classe média é aquela que não é a classe baixa, nem a classe alta, né? Por isso chama a classe média, tá ali no meio. Só que a classe média se identifica muito mais com a classe alta. Então ela acha que um dia ela vai chegar lá, faz de tudo para chegar lá, e vai estar lá na elite, né? Nos poderosos lá da burguesia. Só que, como eu sempre falo, a classe média está muito mais próximo de se tornar classe baixa de novo, né? Qualquer crise econômica, qualquer coisa que aconteça diferente daquilo que ele se programou, daquilo que ele se planejou, ele está muito mais próximo, né? Até em níveis de renda, né? Eu já falei aqui em outros episódios, ele está muito mais para classe baixa do que classe alta. Só que porque a classe média tem essa expectativa que um dia ele vai ser da classe alta, ele defende os interesses da classe alta, porque ele se vê lá algum dia, então por que eu vou, né? Ser contra a classe alta que um dia eu chegarei lá, né? Só que estatisticamente está comprovado que muito
muito poucas pessoas que hoje são classe média, elas vão estar um dia ali no que a gente chama realmente de classe alta, né, da elite econômica. Mas, do ponto de vista, né, do pensamento, da defesa, né, isso do ponto de vista político, ele defende os interesses da classe alta. E aí, pegando um pouco o que o Vitor falou, a classe média é quem mais paga imposto, né? Por que a classe média mais paga imposto? Porque a gente tem que tornar a tributação mais progressiva, ou seja, as pessoas de classe baixa, de pouca renda, têm que pagar menos imposto e os mais ricos têm que pagar mais imposto. Só que esse negócio acaba parando na classe média, porque a elite econômica que detém o poder econômico, que detém o poder político, como um de vocês falou, né, que está lá e tem seus interesses defendidos no Congresso Nacional. O Congresso Nacional não defende o interesse da classe média, tá? O Congresso Nacional defende o interesse da elite econômica, né? Novamente, poder econômico é poder político. Então, a classe alta, para não pagar imposto, né, eles têm essa pressão política de continuar não pagando imposto e os impostos vão cair. A tributação recai toda sobre a classe média. Então, a classe média fica ali no meio, defendendo os interesses da classe alta, porque um dia acha que vai chegar lá, só que ela paga todos os tributos que a classe alta não quer pagar e acaba caindo na classe média, né? Então, a classe média, ela deveria ter essa consciência, né, de classe, primeiro, de defender os interesses da classe baixa e não da classe alta, até porque um dia muitas dessas pessoas que estão na classe média estiveram na classe baixa, e muito provavelmente a probabilidade maior de que qualquer ciclo econômico adverso ele se tornará classe baixa de novo, né? Então ele tem que parar de defender os interesses da classe alta, porque a classe alta, quando defende os interesses deles, eles jogam todos os impostos que eles deveriam pagar para que a classe média pague, né? Por isso que a classe média é a maior pagadora de impostos no nosso país e em vários países capitalistas. É a classe média que paga, tá? A maior parte desse imposto. Os ricos defendem seus interesses, tem poder econômico e tem poder político para barrar qualquer tipo de tentativa de que eles paguem mais impostos, né? Então, a classe média acaba pagando. Então, a classe média, na verdade, ela tem que ter essa consciência, né? Essa consciência de classe, que a classe média é o capitão do mato. Fica defendendo o interesse dos poderosos em detrimento do interesse dos mais pobres, dos mais necessitados, né? Então, a classe média ali é um veículo de transmissão dos interesses da classe alta em detrimento das classes mais baixas, né? Então, acho que a classe média, inclusive, a classe média que tem essa condição, né, intelectual e cultural até, para fazer movimentos políticos que levem o nosso país a ser uma sociedade mais justa, né? Mas, infelizmente, existe essa característica, né? E não é exclusividade do Brasil, tá? A classe média, nos estudos aí sociológicos, ela sempre age dessa maneira, ok? Espero, resumidamente, ter elucidado um pouquinho mais. Tem outros episódios aqui que eu falo disso, tá? Sobre classe média, mas espero ter respondido sua pergunta, Vitor, e o Rick Batista aqui. E, obviamente, isso é um problema de comunicação, né? Como o Vitor falou, por que a esquerda não consegue chegar, né, e convencer essas pessoas de ter essa consciência de classe, né? Que, na verdade, ela paga muito tributo, não é porque o pobre não paga, é porque o rico não paga. Se os ricos pagassem impostos progressivos, a classe média pagaria menos. Então, como a classe baixa, até porque tem uma renda muito menor, não tem condições de pagar tributo, esses tributos vão para a classe média, e aí a classe média defende o interesse da classe alta e a classe alta não quer pagar tributo e joga esses tributos que eles deveriam pagar para a classe média pagar. Por isso que a classe média é a maior pagadora de imposto. Tá ok? Espero ter ajudado. Vamos aqui à próxima pergunta. Olá, Cobori, tudo bem? Meu nome é Reginaldo e falo aqui da cidade de São Paulo. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho. Eu tenho acompanhado aqui há pouco menos de um ano e eu acho fantástico aqui, fantástico mesmo, o seu trabalho aqui de esclarecimento e propondo as ideias, né? A minha questão que eu trago é sobre o funcionalismo público, né? Essa semana teve idas e vindas no regramento aí do funcionalismo público, permitindo penduricalhos milionários, né? E é comum a gente ouvir falar de juízes que ganham mais de 100 mil reais, militares que ganharam na época lá do Bolsonaro 960 mil reais por mês de salário. O que o senhor acha disso, né? O que isso fala sobre o nosso país, sobre essa situação?
Eu acho isso uma situação insustentável, do ponto de vista moral e do ponto de vista tributário, fiscal, né, para as contas do nosso país. O senhor pode falar um pouco mais? Bem, Reginaldo, aqui de São Paulo, capital. Reginaldo, você tem toda a razão e é o assunto da semana, né? A gente viu primeiro, né, o ministro Flávio Dino tomando uma decisão ali para acabar com esses chamados penduricários, né, que são esses acréscimos na remuneração da elite do funcionalismo público, né, do judiciário, do legislativo. Então, ele cortando gratificações, esse monte de coisa que a gente já está cansado de ver, né, de auxílio não sei o quê, auxílio não sei o quê, que vai mais dobra, triplica o salário das pessoas. E o ministro Flávio Dino tomou uma decisão correta porque existe o que a gente chama do teto constitucional. As pessoas não podem ficar criando mecanismos e subterfúgios para furar esse teto, né? Existe um teto, um máximo que pode se ganhar. Só que ao longo do tempo, né, por interesses corporativos, tanto do legislativo, do judiciário, do executivo, dos três poderes da República, eles não existe o freios e contrapesos ali, né, entre os poderes, porque todos eles se beneficiam, né, desses penduricários. E esse negócio foi se acumulando. Se não me engano, é 20 bilhões, né? Só de se for cortar tudo isso aí. E aí o ministro Flávio Dino tomou lá a decisão que, se não me engano, tem 60 dias, né, para que seja tudo isso revisto e isso não pode acontecer. Só que aliado a essa decisão do ministro Flávio Dino, o legislativo foi lá e passou lá em votação simbólica rápida, recorde de 3 minutos, não sei, 3 minutos lá em votação simbólica, passou lá aumento de salário, fazendo exatamente o que o ministro estava cortando, né? Aumentando os salários dos servidores desses poderes aí acima do que a grande maioria da população recebe, né? Na verdade, a grande maioria da população é trabalho precarizado, nem recebe, né? Reajuste, nada. É tudo passar a reforma trabalhista, precarizou o trabalho, então a grande maioria da população hoje nem recebe reajuste nenhum. Ela ganha pelo que trabalha, né? O exemplo mais dado é os entregadores do iFood, os motoristas de Uber. Eles não têm reajuste por lei, não tem nenhum tipo de gatilho que faça eles aumentar a remuneração. Eles aumentam a remuneração se trabalhar mais e se as grandes, né, empresas desse setor resolverem dar algum tipo de reajuste na remuneração do trabalho deles. Ninguém tem direito a isso, né? Mas a elite do funcionário público tá fazendo isso. Então, acho que a sociedade tem que combater isso e nós estamos num ano de eleição, né? Eu sempre digo, pensem em quem vocês vão votar, tá? E são exatamente, né? Se você pega essa elite aí que está recebendo isso aí, que recebe os penduricários, né? Na pergunta passada ali, o pessoal da classe média que reclama, que paga muito imposto, você pode pegar que são as mesmas pessoas que ficam criticando o Bolsa Família, ficam criticando os programas sociais. Esses mesmos deputados que aprovaram esse monte de aumento aí, que vai ter um impacto bilionário no orçamento público, são aqueles que ficam criticando o governo, meta fiscal, tem que diminuir os gastos públicos. É aquilo que eu sempre falo, tá, gente? Vocês não sejam ingênuos. Eles defendem o corte de gasto público dos outros. Para eles, você tem que aumentar o gasto público para eles. E isso está na cara, escancarado. Eles não têm nem vergonha mais de fazer isso. Então, você pegar aí, pega a lista de deputados que, inclusive, essa semana também foram contra o auxílio gás. Eles votaram contra o auxílio gás. Ou seja, o governo não pode dar auxílio gás para as pessoas carentes que não têm, tá ali cozinhando no fogão a lenha, tá cozinhando na calçada com madeira, com resto de lixo para poder fazer a sua alimentação. Eles votaram contra o governo dar um auxílio gás para essas pessoas extremamente carentes que precisam desse auxílio gás. Porque é um absurdo, né? Auxílio gás para pobre. É um absurdo Bolsa Família. Mas pode, em penduricários, gratificações e auxílios, gastar 20 bilhões com eles, né? Com uma minúscula parcela da população. Então, é aquilo que eu sempre falo. O problema não é o gasto público, o problema é onde está sendo gasto. Então, sempre que se propõe passar uma reforma administrativa para reduzir esse gasto com a máquina pública, e essas corporações, né, legislativo, judiciário, até próprios os militares, né, que fazem parte do executivo, estão lá. Não, no meu não mexe. Por isso que eu falo, poder econômico é poder político. Todo mundo critica o gasto público. Quando chega lá, não corta onde tem que cortar e sempre podem acompanhar o noticiário. Sempre vão cortar de programa social, de saúde e educação. Nunca desse pessoal aí. Então, isso é um problema nosso, da sociedade como um todo, que eles não chegaram lá do nada. Eles chegaram lá através do voto.
Então, quando for votar, pelo amor de Deus, né? Vamos votar direito, peguem aí esse histórico aí, peguem essas pessoas que fazem isso, peguem quem aprovou esses reajustes no Legislativo, no Judiciário, peguem quem votou contra o Vale Gás, pega quem critica o Bolsa Família e vê exatamente como é que ele age no seu interesse próprio. Então, vai gastar, sei lá, 200 milhões lá no governo passado com... Impressionante, né? Que negócio do auxílio absorvente, né? Para meninas carentes. Eles votaram contra, né? Agora votaram contra o Vale Gás. Né? Do absorvente lá, acho que eram poucos milhões. Agora, também, perto do que eles gastam, é muito pouco. Mas, para eles, vocês não podem gastar, não. Tem que gastar aqui. Aí, ao mesmo tempo que ele recusa o auxílio gás, eles aumentam o salário deles mesmo. Dos servidores lá do Congresso Nacional. Então, está completamente errado. Eu sempre fui um crítico disso, continuo criticando. Acho que até o próprio Hugo Mota até falou assim, se não fizer isso, vai ter que diminuir os cargos nos gabinetes. Ou seja, o deputado precisa ter 23, 25 assessores. Ué, diminui. Você está preocupado com o gasto público, meta fiscal? Diminui, né? Corta na própria carne. Isso ninguém quer. Tá? Então, mas isso a população tem que ter consciência disso. Esse é o apelo que eu faço, né? Não quero vote em fulano e ciclano, não. Pegue o candidato que você está pensando em votar. Não adianta você, como eu falei, não adianta você votar no governador e pega o deputado estadual e vota em qualquer um. Qualquer cabeça de bagre. Se pegar, no nosso exemplo aqui em São Paulo, a Assembleia Legislativa de São Paulo, tá cheio de moleque lá que só fica falando, lacrando o dia inteiro na internet, nunca propôs um projeto, nunca propôs nada, vive dessa lacração e quando é para agir interesse próprio, tá lá. Né? Foram nessa tal da caminhada lá, tudo usando o recurso público, né? Verba de gabinete, carro oficial, tudo para fazer isso aí, postar na internet. Mas as pessoas votam, estão lá. Pega a Câmara Municipal de São Paulo, tá cheio de cabeça de bagre lá também, que não faz nada, não propõe nada, não tem nenhum projeto, não tem nada. Fica o dia inteiro fazendo esses videozinhos, botando na internet, falando um monte de... E só o apelo, né? Aquele apelo da pauta de costume, esse tipo de coisa. Então, acho que enquanto sociedade, a gente não aprender a votar, vai continuar isso aí, porque eles chegaram lá através do voto. E aí, voltando à primeira pergunta, eu concordo, né? A gente precisa, os nossos políticos que a gente acha que realmente tem um plano, tem um projeto de país, eles precisam aprender a se comunicar melhor também, para não deixar que esses pangarés que chegam lá consigam chegar com tanta facilidade. Então, é um problema muito mais amplo, muito mais complexo, que esse ano vai estar em pauta e a gente precisa discutir bastante isso, porque é isso que tem prejudicado e, infelizmente, acreditado, né? Nada está tão ruim que não possa piorar. Acho que nas últimas 5 legislaturas, todo ano eu falo isso aí, putz, a gente tá achando que tá ruim, cara, pode piorar, e piora, né? Aí passa 4 anos, você tá achando que tá ruim, pode piorar. Então eu espero, né, que a gente não piore nessa próxima eleição, porque tem um limite, né, de piorar as coisas. Tudo bem que nada tá tão ruim que não possa piorar, mas vamos tentar mudar esse ciclo. Tá ok, Reginaldo? Vamos aqui então a nossa última pergunta. Caríssimo José Cobori, chamo-me Marco Antônio Remor e falo de Criciúma, Santa Catarina. Admiro muito sua visão de mundo. Bom, a minha pergunta refere-se à dissolução da União Soviética. Em que pese a URSS ter obtido avanços incríveis na indústria aeroespacial no pós-Segunda Guerra, a condução da economia para os seus próprios habitantes falhou ao não promover uma indústria de bem de consumos moderna e com a mesma qualidade de seus vizinhos da Europa Ocidental. Ao longo do tempo, gerou-se uma insatisfação na população, que via nos vizinhos europeus e norte-americanos uma qualidade de vida inalcançável sob o regime soviético. Gorbachev parece ter percebido isso, mas errou ao radicalizar na abertura econômica e, de forma imprudente e negligente, permitiu a ascensão de Boris Yeltsin, que entregou a economia às mãos de oligarcas. A pergunta que faço é, se você fosse Mikhail Gorbachev, o que faria de diferente naqueles fatídicos anos 90 para que a União Soviética se mantivesse íntegra e economicamente forte? Bem, Marco Antônio de Criciúma, Santa Catarina, se eu fosse o Gorbachev, não sou, né, mas eu entendi essa pergunta, só brincando. Boris Yeltsin aí que você falou, eu gostava de uma caninha, né, de uma vodka, né, parecia sempre bêbado e ele realmente cometeu esses erros, né. Mas vamos nos situar aqui, se eu fosse, né,
vamos lá, se eu fosse, como diz, engenheiro de obra pronta, né? É difícil a gente fazer esse tipo de análise, né? Mas olhando em retrospectiva, né? Olhando aí o que aconteceu, é muito mais fácil a gente falar. Então, eu vou falar assim. O Gorbachev, para quem não sabe, foi o cara que promoveu lá, ficou conhecido como a perestroika e a glasnost, né? A perestroika é a abertura econômica e a glasnost, se fosse resumir aqui, é uma abertura política, né? Então, ele permitiu, porque antes da União Soviética estava colapsando justamente por problemas econômicos, e isso que você falou, né? A população já estava com essa sensação de que a economia soviética não proporcionava bem-estar para a sua população. Mas, numa perspectiva histórica, vamos tentar entender. A União Soviética, na realidade, era o bloco na Guerra Fria que fazia a contraparte ali, né? Era o adversário, né, do sistema imperialista americano, né? Juntamente acabou a Segunda Guerra, que eu sempre falo que a Rússia venceu os nazistas, né? Em território russo lá, eu sempre brinco, as pessoas acham ruim, mas quem venceu a Segunda Guerra mesmo, que teve o sacrifício humano, perdeu 27 milhões de vidas, foi a União Soviética, tá? E a China lá, mais de 30 milhões. Então, quem venceu os nazistas, né, foram os russos, tá? Foi a União Soviética. Obviamente, a ajuda americana foi importante, enviando tropas, enviando-se mais na frente de batalha ali mesmo. Quem venceu o exército nazista foi a União Soviética. E aí, logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, contra o nazifascismo, iniciou-se a Guerra Fria, né? E aconteceu todos esses movimentos econômicos que eu já expliquei, não vou ser repetitivo aqui, mas iniciou-se a Guerra Fria. E foi uma luta ali por mentes e corações entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos aqui representando o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo. Só que na história, quando você olha, a União Soviética ela teve um salto muito grande, venceu o regime dos czares lá, né? E fez a Revolução Comunista, e a União Soviética, antes até da Segunda Guerra Mundial, já tinha sofrido de tentativas, né, de invasões no seu território. Então, a União Soviética sempre teve essa preocupação militar, né? E depois, obviamente, com a Guerra Fria, a União Soviética se viu obrigada ali a destinar grande parte dos seus recursos, né, econômicos nessa corrida armamentista contra os Estados Unidos. Então, mais em termos de tecnologia, ciência, esse tipo de coisa, a União Soviética nessa corrida ficou muito avançada, né? Tanto que teve lá a Sputnik, foi primeiro a chegar na Lua, né? Nessa corrida, desenvolvimento de tecnologia de defesa, a União Soviética fazia frente. Só que quase todos os recursos da economia foram direcionados para essa indústria de defesa. E a economia planificada, ela, novamente, né? Hoje falando sobre retrospectiva é muito mais fácil, né? Quando você lê a história, você consegue identificar alguns erros, né, que foram cometidos. Obviamente, para quem está vivendo no momento, isso não é e nem poderia ser tão óbvio assim. Mas olhando em retrospectiva, essa destinação dos recursos econômicos para a corrida armamentista, para a indústria de defesa, aliada à economia planificada, ela gerou um certo problema. O que é um certo problema? A economia centralizada, planificada, ou seja, planejada de forma central pelo Estado soviético, ela era muito eficaz no investimento em ciência, investimento em saúde, investimento em educação, investimento em infraestrutura nos grandes setores. Nesses grandes setores, ela é muito eficiente você planejar isso de forma centralizada. E aliado a isso, esse problema, né, que aí todos os recursos econômicos eram drenados porque existia uma corrida armamentista. Então, o restante da economia, de bens de consumo, bens duráveis e semiduráveis, esse avanço tecnológico, né, esse avanço da ciência toda que era dedicada a isso, toda a economia dedicada a isso, ela não transbordou para o restante da economia. Principalmente bens de consumo duráveis e semiduráveis, né? Nisso, realmente, o sistema de mercado capitalista se mostrou mais eficaz, tá? Então, a produtividade desses macrosetores, né, industriais, sempre voltado para a área de defesa, de infraestrutura, de saúde, ela era muito avançada na União Soviética. Só que isso não conseguiu transbordar, até por uma questão de sigilo, né, militar na Guerra Fria. Tanto os russos quanto os americanos tinham muito medo, né, de que vazassem, né, a ciência e a tecnologia que eles estavam criando para fins militares. Então, toda essa tecnologia que foi produzida, destinada à indústria de defesa, ela não conseguiu
não é que ela não conseguiu, ela nem era permitida, né, que a economia civil se utilizasse disso aí para desenvolver as suas tecnologias, né? Nos Estados Unidos, a própria General Electric, né, fornecia, a IBM, várias grandes empresas americanas eram mantidas, né, pelo Estado americano, com compras governamentais para desenvolverem, para atenderem um complexo militar e industrial, e obviamente essas grandes empresas, elas utilizavam essas tecnologias já amortizadas, né, pelo contrato do governo, para desenvolver seus produtos lá de uso de bens de consumo, duráveis e semiduráveis. Então, nesse modelo, isso se mostrou que essa produtividade do complexo militar industrial através da tecnologia, ela conseguiu transbordar para o resto da economia. E na União Soviética não, isso ficou muito restrito à indústria de defesa. E aí veio, chegando aqui, passando um pouquinho dessa história, chegando no que você falou, né? O que o Gorbachev fez é que ele abriu isso, novamente, sobre retrospectiva é fácil falar, ele abriu isso de uma forma, no meu entendimento, de forma muito rápida, mal planejada e errada, né? E entregou lá o que gostava de uma vodka, né? O Boris Yeltsin, ele acabou não sabendo conduzir isso também. Mas, a princípio, a perestroika e a glasnost, olhando sobre retrospectiva, ela não foi bem implementada. O que eu faria? Eu permitiria, né, que, primeiro, acabou a Guerra Fria, também teve tudo isso que eu conto também da OTAN, né, dissolveu o Pacto de Varsóvia, a OTAN prometeu não avançar nenhum centímetro lá para o leste europeu e não cumpriu, a OTAN não cumpriu. Então, por mais que tenha desfeito, né, dissolvido o Pacto de Varsóvia, ou seja, não precisaria mais de grandes investimentos militares, né, porque acabou a União Soviética, acabou a corrida armamentista, né, pelo menos na intensidade que estava durante a Guerra Fria. Então, recursos econômicos poderiam ser destinados agora às outras áreas da economia. Só que acabou, como eu disse, nos acordos, mas a OTAN continuou assediando, como eu já disse, né? Em 99 colocou países na OTAN, em 2004 colocou os países... Então, ela continuou avançando. Então, de certo modo, ainda continuou ali uma preocupação do investimento em defesa, né? Mas eles abriram isso aí. E aí o Boris Yeltsin jogou isso na mão dos oligarcas, que é o grande problema, inclusive, do capitalismo, que eu sempre condeno aqui, né? A gente não vive uma democracia liberal, é uma oligarquia liberal, né? São os grandes oligarcas, né? As grandes corporações que mandam no mundo. Isso está a olhos vistos hoje, né? Meia dúzia de grandes oligarcas que querem mandar no mundo inteiro hoje, né? Só que quando teve essa abertura, a perestroika, a abertura econômica, eu acho que eles deveriam ter investido. Quando eu falo isso em retrospectivo, quando você olha a história da China, a China aprendeu com isso aí, né? Quando você olha para a história da China, a China permitiu que a iniciativa privada participasse dessas áreas da economia onde pequenas empresas poderiam ser mais eficazes, né? Nesse sistema de mercado, do socialismo de mercado chinês, pequenas empresas privadas foram permitidas, né? Mas sempre que elas se tornam grandes corporações na China, elas vão para a mão do Estado, né? E as pequenas corporações e médias também têm participação do Estado. Mas é iniciativa, empresas privadas que tocam isso. Então eu acho que a China, inclusive, deve ter aprendido, né, com a União Soviética. Acho que a União Soviética, quando fez essa abertura econômica, ela não deveria ter deixado isso, e aí feito pelo Boris Yeltsin, né, na mão de grandes oligarcas. Porque o que torna esses setores que eu falei de bens de consumo duráveis e semiduráveis evoluir, inclusive, em produtividade, né, em eficiência e economicamente, para colaborar com a economia do país como um todo, é a concorrência, né? Então, ter deixado na mão de poucos oligarcas russos foi um grande problema. Tanto que, acho que eu até falei lá no Flow, né? Quando o Vladimir Putin chegou, foi ele que enquadrou os oligarcas russos, porque os Estados Unidos estava conseguindo cooptar, inclusive, os oligarcas agora russos, que dominavam os grandes setores da economia. Os Estados Unidos estava conseguindo cooptar esses oligarcas russos para os interesses americanos, né? Foi quando o Vladimir Putin ascendeu ao poder e ele enquadrou, né, os oligarcas lá que eles deveriam atender os interesses do país, né, não os interesses dos Estados Unidos. Então, economicamente, acho que foi isso, né? Deixou isso na mão de poucos oligarcas, uma coisa que seria mais eficaz ter pulverizado um pouco mais, incentivado pequenas
e médias empresas para concorrerem entre elas e chegarem, ciência e tecnologia TIA, chegarem ao nível de produtividade que esses grandes setores, principalmente ligado à indústria de defesa na Rússia, já tinha. Né? Produtividade, ciência, tecnologia, inovação, avanço, tinha tudo. Só que isso, como eu falei, não transbordou para esse bem de consumo durável e semidurável, não transbordou. Então, talvez nessa abertura, se ao invés de deixar na mão de grandes oligarcas, eles conseguissem pulverizar isso um pouco mais, né? Até para gerar concorrência, mesmo que eles tivessem algum tipo de controle, que foi o que a China fez, né? Permitiria que esses setores evoluíssem e pudessem aí, no caso da sua dúvida, né, oferecer melhores produtos para a população. Porque, na realidade, o que gerou essa insatisfação foi o que você falou. O cara olhava para a Europa Ocidental e falava, por que a geladeira do cara é legal, né? Por que o carro do cara é legal e o nosso aqui é atrasado? Então, talvez essa forma de fazer essa concorrência pudesse criar produtos melhores e não ter gerado essa grande insatisfação, né, na população ali, nos países que faziam parte da União Soviética, né? Quando eu falo assim, a China aprendeu, porque quando você olha a história da China, né, ela fez exatamente isso, né? Acho que eu já comentei aqui, está até no livro do Paul Kennedy, né, Ascensão e Queda das Grandes Potências, que é um livro de 1988. Ele conta, a China não era essa potência que era hoje, em 88, já sinalizava que seria, né? Mas quando você vê o planejamento da economia chinesa, você vê que o Deng Xiaoping, ele falou que a indústria de defesa, né, o investimento na indústria de defesa era a quarta prioridade no que eles chamavam ali das 4 modernizações, né? Então, primeiro era ciência, agricultura, indústria e depois defesa. E a União Soviética era o inverso, né? Era a primeira defesa e depois, talvez, né, os recursos sobrassem para o resto. Então, isso... mas, como eu falo, olhando em retrospectiva, é fácil. Eu não posso criticar, porque a grande preocupação deles era a corrida armamentista, né? Era realmente se proteger, se defender. Então, mas, quando a gente olha para a história, poderia ter sido feito de outra forma, né? Mas você está vivendo um momento diferente de tomar as decisões, tá? Então, a China tomou esse cuidado, né? Ela investiu apenas o suficiente, eu sempre brinco, né? Da minha visão, isso aí tá, não está escrito em lugar nenhum, mas ela investiu apenas o suficiente para não ser tão fraca e ser atacada, né? E não parecer tão forte para parecer uma ameaça para os outros. Então, por isso que estava lá na 4ª prioridade. Então, ela investiu, os recursos econômicos da economia chinesa eram direcionadas nessa prioridade: ciência, agricultura, indústria e depois defesa, tá? Que está muito bem escrito no livro do Paul Kennedy, quando ele fala ascensão e queda das grandes potências. Todas as grandes potências caíram pelo seu expansionismo militar, né? A Rússia, todos os impérios caíram por causa disso. A Rússia, como a gente está falando da derrocada, né, do bloco soviético, foi exatamente por isso que a gente está explicando aqui. E agora a gente está vendo isso acontecer com os Estados Unidos, né? Essa grande sanha do expansionismo militar, 800 bases militares pelo mundo, mas o que propiciou isso foi a hegemonia do dólar. A gente está vendo tudo isso hoje entrando aí em conflito, que sinaliza esse declínio desse império, né? Que é o império que a gente vive atualmente, é o império americano, né? O império estadunidense. Então, sobre retrospectiva é isso, né? A China tomou esse cuidado, aprendeu com a experiência soviética, tomou todo esse cuidado, fortaleceu muito a ciência, fortaleceu muito sua agricultura, sua indústria, até porque na era Mao teve grandes problemas entre agricultura e indústria, né? Acho que eu já falei aqui em outro episódio também, mas fortaleceu primeiro essas 3 áreas, né? Ciência, agricultura e indústria, e agora que ela já é uma potência, ela pode investir mais em defesa. É exatamente isso que fez, tá? Mas não sou o Mikhail Gorbachev, mas se eu fosse, eu teria vindo para o futuro, olhado e falado isso para ele, né? Mais ou menos isso. Não, longe de mim essa presunção, prepotência e arrogância de falar o que ele deveria ter feito, porque é muito fácil falar agora de 2026, né? Mas, como eu digo, né, a história serve para a gente aprender, né? Por isso que eu sempre bato aqui nessa tecla, tá? O que a gente aprende com a história é que o ser humano não aprende nada com a história. Então, eu sempre conto a história aqui e olhando, né, esses fatos históricos aí, seria essa a minha conclusão, tá? E sempre falo para vocês, leiam, né? Leiam a história, porque a história pode nos ensinar muito. Ok, espero não ter delongado demais.
Marco Antônio, mais obrigado aqui pela sua pergunta. É bem interessante, tá? Dá para escrever um livro, né, sobre União Soviética, China, mas de forma resumida é isso que eu falaria, tá? Me desculpem os especialistas em União Soviética aí, que talvez possa ter uma visão diferente, mas essa, pelo que eu conheço da história, essa seria a minha resposta. Marco Antônio, muito obrigado pela pergunta. Esse episódio fica por aqui. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Se você gostar, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.